E aí, pessoal, retornamos essa semana, ok? Nosso tema é conjunto dos números complexos, tá? Então vamos lá, até agora a gente fez muito aqueles diagramas, né? Ou aquelas soluções onde x pertence aos reais, né? Aí você vai falar assim, mas o x pode não pertencer aos reais? Pode. O x pode pertencer a um conjunto chamado número complexo, tá certo? Então o que é um complexo? Ó, a forma de um número complexo geralmente é dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Z igual a A mais BI, onde o A é a parte real do número e o o B é a parte imaginária do número, tá bom? O que é a unidade imaginária? A unidade imaginária é uma unidade que proporciona um número ao quadrado ser negativo. Como a gente sabe, nenhum número real ao quadrado é negativo, não existe essa. Mas no conjunto complexo existe. Você pode ter i ao quadrado igual a menos 1. Certo? Essa é a principal parte dos complexos. Tá bom? Então vamos lá, ó. Números complexos na forma A mais BI. Então olha aqui, ó, 2 mais 3i. O 2 é a parte real, o 3 é a parte imaginária. 2 menos 3i, o 2 é a parte real, o 3 é a parte imaginária, né? Nesse daqui, professor, z igual a 3, está no número real? Mas se você quiser, você também pode pensar que a parte imaginária dele é 0, tá bom? Então o número real é o número cuja parte imaginária dele é 0, tá bom? Então você tem aqui, ó. E existe também os imaginários puros, que são os que não têm parte real. No caso aqui, ó, menos 2i não tem parte real. Portanto, é um imaginário puro, tá bom? Vamos lá ver algumas pequenas operações com ele, né? Como vocês podem imaginar, você não pode somar a parte real com a parte imaginária, né? Então você vai ter que, por exemplo, estou somando aqui dois números. O 2 mais 3i e o menos 3 mais 4i. Então eu faço 2 menos 3, real com real. 3 mais 4, imaginário com imaginária, né? Então fica menos 1 mais 7i. A mesma coisa acontece aqui, pessoal, ó. 1 menos 3, tá aqui, ó. E aí eu tenho a parte imaginária que é 1 menos 2, ok? Então fica menos 2 menos i. Beleza? Fica, ó, para produto é a mesma coisa da distributiva, né? Você vem aqui, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Tá vendo, ó? 1 vezes 2, 1 vezes 3i. 2i vezes 2, 2i menos 3i. O que vai mudar, professor? É que esse cara aqui, ó, o menos 6i ao quadrado, você vai escrever como menos 6 multiplicado por menos 1. Então ele vai ficar 6, tá bom? Tem que tirar o i ao quadrado e colocar como menos 1, porque a gente já viu isso antes, tá certo? Então aqui fica, no final, 8 mais i, quando você simplificar aqui, tá bom? Mesma coisa acontece aqui embaixo, né? Sempre, professor, e se for só i? Se for só i, no caso aqui, ó, menos 3i, e mais 4i, tem o que fazer com eles? Não tem o que fazer. Você pode só fazer 4 menos 3, né? E aí você faz 4 menos 3, vai dar 1 i que está aqui, né? Você não pode pegar, por exemplo, o i e somar com 8, tá bom? Então, se ele tiver só i, aí ele vai continuar como imaginário. Agora, se ele tiver i ao quadrado, você pode colocar menos 1, tá bom? Conjugado de um número complexo. O que é um conjugado, professor? Vamos lá. O conjugado de um número complexo, z igual a A mais BI, tá? O z é o número complexo nosso. É o número complexo A menos BI. O conjugado do número complexo nada mais é do que a forma dele e a parte imaginária dele negativa. Tá vendo? Ó, negativa ou positiva, trocando de sinal, né? Se é A mais BI, fica menos BI. Aqui, ó, 2 mais 3i. O conjugado é 2 menos 3i. Aqui é menos 3 menos 4i. Então o conjugado é menos 3 mais 4i. Tá bom? Não vai esquecer disso, ó. Não é que ele vai ficar sempre negativo, não. Se ele for negativo já, ele fica positivo, tá bom? Aqui não tem, professor, então não muda nada, né? Aqui só tem a parte imaginária. Então fica 5i menos 5, né? Só trocar o sinal da parte imaginária, só isso. Trocar o sinal da parte imaginária. Nós vamos usar agora uma coisinha conhecida como plano de Arcand-Gauss, né? É quase como o plano cartesiano, só que essa parte aqui é imaginária, bom? E essa parte aqui é real. O eixo x é real, o eixo y é a parte imaginária, tá bom?
Então, ó, o plano cartesiano no qual estão representados os números complexos é denominado plano de Arcand-Gauss. Dizemos que o ponto P a B é a imagem ou afixo do número complexo A mais BI. Né? Parte real aqui, parte imaginária aqui. Ó, tem que lembrar disso, vem? Você faz o plano de Arcand-Gauss, o eixo X é real, o eixo Y é imaginário, tá bom? Beleza? Então eu tenho aqui, ó, observe a representação geométrica dos seguintes números complexos, né? Então, eu coloquei alguns números aqui, ó, pra gente no gráfico, né? Tem que olhar os dois juntos aqui, ó. Por exemplo, menos 3 e 2i. 3 e menos 2, né? Então, menos 2 está aqui e o 3 está aqui, ó. Tá vendo? Z1, ó. Tá vendo? Z1. Z2, professor. 5 e 0. Z2, está aqui, ó. Z2. Tá vendo? Z3, professor. Tá aqui, ó. Z3. Tá? Depois você vai olhar todos os números aí, tá bom? 2 e o i tá aqui, ó. Z4 e Z5. Tá bom? Então, você pode encontrar todos aí no plano de Arcand-Gauss, quando ele tem só a parte real, quando ele tem só a parte imaginária, quando ele tem parte real e imaginária, tá bom? Vamos lá ver o que é um módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo, pessoal, aqui, é essa distância aqui, ó, do ponto até a origem dele, tá bom? Geometricamente, o módulo de número complexo, né, é a distância da origem do sistema, que é esse, que eu acabei de falar, a imagem do ponto, tá bom? Então você vai fazer aqui o teoremazinho de Pitágoras, né? Porque você tem aqui, ó, A e aqui você tem B. Então fica A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Raiz, né? Então fica assim, o Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado. Beleza? Ok. Forma trigonométrica dos números complexos. Então, vou mostrar para vocês aqui uma coisinha bem simples. É bem simples mesmo isso daqui. Como colocar o número complexo na sua forma trigonométrica? Primeira coisa que você vai fazer, galera, ó, você vai encontrar esse ângulo aqui, né? Vai ter que encontrar ele. Qual que é esse ângulo? Você vai fazer aí um seno menos 1, etc, né? Olha aí, quem que tá aqui, ó? Se eu pensar aqui, por exemplo, aqui é o A, né? Então, quem que vai ser o meu valor de A correspondente usando o ângulo, né? Eu posso pôr assim, ó. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente por hipotenusa, tá bom? Beleza? Ó, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa, não é? Beleza. Então, isso aqui é o A. O seno de θ é o cateto oposto por hipotenusa. Certo? Beleza? Olha como é que isso ficou fácil. Ó. Você tem aqui o ângulo. E agora você não está trabalhando mais com a forma algébrica. Você está trabalhando com a forma trigonométrica. Então você vai trabalhar com seno e cosseno. Quem que é o A? O A, ele é o cosseno de θ dividido pela hipotenusa. Certo? Ó, quem é o cosseno de θ, na verdade? Quem que é o cosseno de θ? É o A dividido pela hipotenusa, que é o Z aqui, né? O nosso módulo. Tá bom? Então, ó, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. Seno, cateto oposto por hipotenusa. Tá bom? Aí, olha o que acontece. O A e o B, você pode isolar eles, ó. Você vai ter A igual ao cosseno de θ vezes Z e B igual a Z vezes o seno de θ. Beleza? Tá? Isso daqui eu coloquei nas próximas páginas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você tem lá o seu número. Eu tô pegando aqui um exemplo. Vale para qualquer um, tá? Só tô pegando um número aqui no primeiro quadrante, mas você pode fazer qual quadrante você quiser. Ó, A e B, né? Aqui é o θ. Então agora eu vou fazer em função do θ, né? Ó, cosseno de θ, A sobre Z, o módulo, seno de θ, B sobre Z. Certo? Que é o que a gente falou aqui. Aí, no finalzinho, olha como é que você pode colocar, ó. Eu já tinha falado, né? O A é o Z vezes o cosseno de θ e o B é o Z vezes o seno de θ. Então, lembrando que essa daqui é a parte imaginária, né? A parte imaginária, o cosseno é a parte real. Você pode escrever assim, ó. Z cosseno de θ mais o seno de θ i.
Essa é a forma de um número complexo na forma trigonométrica. Tá bom? Ok? E aí, ó, o que eu falei tá aqui, ó. Beleza? ZA mais BI, certo? Então você isola o Z e você tem aqui a sua forma trigonométrica, tá? Vamos ver isso na prática? Para você ficar bem claro, entender bem claro o que está sendo falado aqui. Ó, represente o número complexo Z, 1 mais I, na forma trigonométrica. Vou fazer aqui com vocês, depois você pode até acompanhar aqui, tá? Ó. Primeiro, eu vou encontrar ele, né? Ele tem 1 e 1, tá? Então significa que o módulo dele é a raiz de 2, tá bom? Então, beleza, agora eu vou fazer aqui um θ, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O seno de θ, é cateto oposto sobre sobre hipotenusa, né? Sobre hipotenusa. Isso aqui dá raiz de 2 por 2. Esse é o seno de θ, tá bom? Tá. Qual que é o cosseno de θ, né? O cosseno de θ, como você já sabe, tá aqui também, ó, tá vendo? Cateto adjacente por hipotenusa, raiz de 2 sobre 2. Aí, aqui entra a calculadora, né? Aqui eu peguei um número bem facinho. Mas tem que descobrir qual que é a forma dele em radianos, tá? Aqui tá em graus, mas é mais comum colocar em radianos, né? Por exemplo, ó, vou colocar aqui, radianos, ó. Quem que é? Se seno de θ é raiz de 2 sobre 2, quem é θ? Essa fica a pergunta, certo? Quem que é o θ? Aí você vai lá, ó, minha calculadora está em radianos, né? Eu faço o inverso de seno e coloco o raiz de 2 sobre 2. Olha lá, ó, π sobre 4. É 45 graus, né, galera? Vocês já sabem que é π sobre 4. Então, aí você vem aqui e faz o seguinte, ó. Quem que é o módulo? É raiz de 2. Raiz de 2 é o cosseno, primeiro, cosseno de π sobre 4, mais o seno de π sobre 4 vezes I. Tá vendo? Agora, você pegou ó, o número da forma algébrica e colocou para a forma trigonométrica, né? Aí você vai falar assim, professor, mas se eu quiser voltar o número agora? Voltar é mais simples ainda. Basta você saber qual que é o cosseno. Qual que é o cosseno de π sobre 4? Digamos que eu não saiba, né? O cosseno de π sobre 4, ele é a raiz de 2 sobre 2, né? Isso, tá. E qual que é o seno de π sobre 4? É a raiz de 2 sobre 2 também. Aí, quando você fazer a distributiva aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 por 2, mais 2 por 2, i. Isso daqui é 1 mais i. Tá vendo? Mesma coisa. Aí você fala, professor, se eu pegar um número que ele é meio estranho, né? Sei lá, aqui um 3, aqui um 4, né? Aí não tem jeito, galera. Você vai ter que trabalhar com o número quebrado mesmo. E não tem problema isso, tá bom? Por exemplo, o 3 e o 4 aqui, ó. O seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é 5, né? Então, se eu usar aqui, eu vou usar se eu usar como rádio vai ficar muito quebrado. Eu vou usar como grau, tá bom? Só para você ter uma ideia melhor aqui. Ó, quem que é o arco, o seno a menos 1, né? O arco seno de 4 quintos. O arco seno de 4 quintos é 53,13. Então eu vou escrever assim, 5 cosseno de 53,13, tá? Aí, mais seno de 53,13 i. Vai ficar muito quebradão, né? Ó. Porque se você calcular o seno de 53,13, ele dá aproximadamente aí 3/4. Aproximadamente 4/5. Tá bom, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí, ok? Qualquer coisa você pode voltar ao vídeo, dar uma olhada, que aí a gente vai se encontrar nos exercícios agora, hein? Até a próxima.